Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Legislativo vota todos os projetos priorizados para o primeiro semestre. Programa de recuperação fiscal e liberação de 25% de público em eventos esportivos estão entre as propostas aprovadas antes do recesso. E ainda, manutenção de barragem na zona leste da cidade volta ao debate na Câmara de Porto Alegre. Para tentar resolver os problemas da Lomba do Sabão, uma audiência pública foi realizada aqui no plenário Otávio Rocha. Estas e outras informações você confere a partir de agora aqui no Jornal da Câmara. E antes do recesso parlamentar, a Câmara de Porto Alegre votou todos os projetos que estavam priorizados para apreciação no primeiro semestre. A semana foi marcada por longas sessões e intensos debates em torno de propostas do Executivo e do Legislativo. Na sessão extraordinária de quinta-feira, uma das matérias aprovadas prevê sistema para o registro de tempo de espera nas unidades de saúde do SUS. O projeto de lei tem autoria do vereador Gessé Sangalli, do Cidadania. O texto estabelece a implementação de um sistema local de impressão de senha para registrar o tempo de espera de atendimento nas unidades de saúde que atendem pelo SUS na capital. Conforme o proponente da matéria, o objetivo é dar mais transparência em relação ao tempo que os pacientes aguardam para serem atendidos para fins de fiscalização. Algumas vezes, por algum tipo de ineficiência ou problema no atendimento, acaba acontecendo de as pessoas demorarem para ser atendidas. Quando depois de algum tempo esperando atendimento, essa pessoa começa a reclamar para os vereadores ou mesmo para a imprensa, alegando que está ali há muitas horas guardando atendimento, a pergunta óbvia que surge é: o senhor pode me provar há quanto tempo o senhor está aguardando aqui para ser atendido? E a pessoa não tem nenhum documento emitido pela prefeitura que comprove que ela está ali aguardando há tantas horas. Então, com o objetivo de trazer mais transparência para esse processo e gerar um documento para que essa pessoa possa utilizar para os órgãos de fiscalização de que ela está de fato aguardando atendimento, a gente propôs a ideia dos bilhetes numerados, que vão ser fornecidas no instante que a pessoa dá entrada no sistema de saúde. Também na sessão de quinta-feira, a Câmara aprovou o projeto que institui campanha permanente de combate à pedofilia. A proposta indica que a Prefeitura veicule as campanhas informativas em abrigos de parada de ônibus e murais das escolas da rede municipal de ensino. Conforme a autora da matéria, o objetivo é alertar a população sobre os crimes e disponibilizar os canais de denúncia. Porque nós sabemos que hoje tem muitas crianças sofrendo abuso sexual, assédio e tudo mais. Então é importante que nós possamos divulgar e ter campanhas permanentes para que as pessoas saibam o que significa, o que pode ser feito, até a própria criança, né? Como denunciar, como saber quando ela está sendo abusada ou não. Também foi aprovada a emenda do vereador Felipe Camozato do Novo, que amplia a divulgação da campanha para as redes sociais e o site da Prefeitura. O texto ainda indica que a divulgação seja feita pelos órgãos municipais responsáveis pelas políticas públicas dirigidas a crianças e adolescentes, em articulação com colegiados e organizações não governamentais. E ainda na sessão de quinta-feira também foram aprovadas moções de solidariedade e a criação de frente parlamentar. A lista completa, bem como os autores e os conteúdos das propostas, você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E na sessão de quarta-feira, com cerca de 12 horas de duração, a Câmara aprovou o projeto que libera até 25% de público em eventos esportivos na capital durante a pandemia. Emenda à proposta também inclui ritos religiosos e eventos sociais. De acordo com o autor da proposta, vereador Mauro Pinheiro, do PL, Porto Alegre já tem condições de permitir que o público acompanhe os jogos de futebol nos estádios. Para que a gente possa ir votando gradualmente o futebol, a torcida no futebol, de forma planejada e organizada, para que não aconteça o que aconteceu no final da Libertadores, onde votou de forma atropelada e criou aglomerações. Então eu tenho certeza que os clubes, tanto o Grêmio quanto o Internacional, junto com a Federação Gaúcha, estão preparados para esse retorno das torcidas, para gerar felicidades aos torcedores e gerar atividades econômicas para aquelas pessoas que estão desde março de 2020 sem poder exercer suas atividades que dependem dos jogos
de futebol. Segundo a proposta, o limite de público não pode ultrapassar 25% da capacidade prevista no Plano de Proteção e Prevenção contra Incêndio. Uma emenda também aprovada estabelece a exigência de apresentação de carteira de vacinação para quem desejar ingressar no evento esportivo. Outra emenda também aprovada libera a presença de público em ritos religiosos e eventos sociais. O projeto recebeu 22 votos favoráveis e 10 contrários. Parlamentares que se opuseram à matéria alegaram que ainda não é o momento desse tipo de atividade com a presença de público. E o programa de recuperação fiscal do Executivo, o Recupera Poa, que permite a negociação de dívidas com o município, também foi aprovado nesta semana. Os contribuintes beneficiados pelo programa poderão parcelar os valores com descontos em multas e juros relativos a dívidas de impostos como IPTU e ISSQN. Chamado de Recupera Poa, o programa de recuperação fiscal criado pelo Executivo recebeu maioria de votos favoráveis na Câmara de Vereadores. Conforme o governo, a iniciativa surge para auxiliar a economia que vive consequências da pandemia de Covid-19. Nesse momento, esse programa Recupera Poa ele é essencial, tá? Porque assim, as empresas e as pessoas físicas estão com muita dificuldade de conseguir pagar os tributos em função da pandemia, né? Que tiveram uma restrição de renda significativa. Então a gente está montando esse programa para dar oportunidade para que as pessoas possam regularizar seus tributos num prazo mais dilatado e com descontos apenas na oneração, tá? A gente não está abrindo mão de imposto, então não se fala também em renúncia fiscal. A ideia, a gente estamos planejando para começar dia 1º de setembro. Os 10 votos da oposição foram contrários ao Recupera Poa, enquanto os outros 26 vereadores se posicionaram favoravelmente. O vice-líder da oposição defende que a proposta deveria conceder descontos de acordo com o porte das empresas. Empresários que têm dívidas, eu diria com um volume significativo de 4, 5 milhões de reais, com aquele cidadão que tem o IPTU atrasado, que quebrou a empresa em tempo de pandemia. Então, tratar os desiguais iguais, não. Nesse caso do projeto do governo, ele trata todo mundo igual e o desconto sobre a multa já efetuada, ela chega até 90%. Então, se tiver, e tem muita gente grande, né, vai ter o mesmo tratamento daquele pequeno que quebrou agora em tempos de pandemia. A base do governo na Câmara garante que o projeto vai beneficiar a todos os porto-alegrenses. O Recupera Poa vem fazer exatamente dar uma mão para aqueles empresários que desejam colocar as suas dívidas em dia. E isso demonstra o governo sensível, sim, aos empresários, mas mais do que isso, querendo que a cidade de Porto Alegre se recupere, retorne os seus investimentos e atraia também novos empreendimentos para cá, com mais trabalho para o trabalhador, porque isso é dignidade. Outra proposta do Executivo, também aprovada, foi a que definiu as alíquotas da Previdência dos servidores municipais. O percentual ficou em 14%. O projeto aprovado na sessão de quarta-feira prevê novas alterações na Previdência da capital. Enquanto a reforma aprovada no último mês trata da idade mínima e do tempo de contribuição para a aposentadoria, as mudanças aprovadas agora são focadas em pensões e proventos. Já as alíquotas não serão elevadas. A emenda que previa aumento para 22% foi retirada pela base governista. A situação cita que a medida obedece acordo com parlamentares e algumas entidades de servidores. São várias subemendas que foram aprovadas que atendeu aquilo que as entidades, vereador Ferronato e mais alguns vereadores se interessaram para construir. Retiramos a emenda dos 22% e passou a ser aquela que já existia de 14%. O projeto foi aprovado com 24 votos favoráveis e 11 contrários. Foram cerca de 3 horas de discussões que resultaram na aprovação da matéria. O cenário por aqui foi de comemoração da base do governo no Legislativo e descontentamento da oposição. Nós estamos felizes, contentes, porque o governo está cumprindo com o acordo que fez com as entidades e com alguns vereadores. Então, o governo, vereadores, a população e principalmente os funcionários ativos e inativos ficam mais tranquilos a partir de hoje. O servidor que ganha 6 mil vai pagar 531, o servidor que ganha 35 mil vai pagar 531. Quer dizer, onde é que está
progressividade. Onde é que tem progressividade? Não tem progressividade. Óbvio que os aposentados não teriam que pagar, porque eles já pagaram. Então eles não teriam que pagar, devolver dinheiro para o governo. Então aumentou a idade para se aposentar e ainda está se apropriando dos recursos aposentados. Está assaltando os aposentados. Não é a mão armada, mas é quase. Está assaltando os aposentados. Esse é o projeto do governo. E vários outros projetos ainda foram aprovados na sessão de quarta-feira. Eu converso agora com a repórter Vanessa Schmidt. Vanessa, faz para nós um balanço das demais propostas apreciadas. Olá, tudo bem? Olá, Clayton, tudo bem? Isso mesmo, foi uma sessão bastante extensa com a aprovação de várias matérias. Vamos conferir agora algumas das propostas aprovadas. Então, entre os projetos aprovados está o de autoria do vereador Moisés Barbosa, do PSDB, que disciplina o uso do mobiliário urbano para exploração comercial de empenas cegas, a parte lateral dos prédios, muros e veículos publicitários. Outro projeto aprovado foi o do vereador Cláudio Janta, do Solidariedade. A matéria obriga a reserva de pelo menos 2% das vagas de estacionamento em locais públicos e privados para veículos conduzidos por pessoas obesas. Também foi aprovada a proposta da vereadora Cláudia Araújo, do PSD, junto com outros parlamentares. O texto suspende os prazos de validade dos concursos públicos municipais durante a vigência do estado de calamidade pública devido à pandemia. A Câmara também votou favorável a projeto do vereador José Freitas, do Republicanos, que estabelece a divulgação pública da lista dos candidatos inscritos, selecionados, suplentes e desistentes em programas habitacionais de financiamento público. Ainda foi aprovado o projeto de resolução de autoria da mesa diretora, que cria 28 postos de estágio extracurricular para estudantes de ensino superior. A lista completa das matérias aprovadas, que ainda inclui moções e frentes parlamentares, bem como seus respectivos autores e conteúdos, você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Eu volto ao estúdio com você, Clayton. A semana também foi marcada por audiência pública realizada pela Câmara Municipal. Parlamentares, moradores e governo voltaram a tratar sobre a situação da barragem da Lomba do Sabão, na zona leste da cidade. Famílias temem problemas na estrutura e cobram solução. 65 hectares formam a represa da Lomba do Sabão. A barragem fica no limite entre a cidade de Viamão e o município de Porto Alegre, mais exatamente na Vila dos Herdeiros, região do bairro Lomba do Pinheiro, na zona leste da capital gaúcha. Para tentar resolver os problemas da Lomba do Sabão, uma audiência pública foi realizada aqui no plenário Otávio Rocha. Hoje, mais de 200 famílias moram nos arredores da represa. Conforme a Associação dos Moradores, o risco de desabamento de parte da barragem é constante e as enchentes aumentam ainda mais a partir do segundo semestre do ano, com a chegada do período de chuvas em Porto Alegre. E se não for feita a limpeza, a gente vai ter, o nível d'água vai subir e vai alagar a casa dos moradores. Foi o que a gente deixou bem claro na última reunião com a Prefeitura, né, dia 29 de maio, e ficou de se iniciar os trabalhos e nada foi feito até agora. Uma barragem muito antiga, da década de 1940, e que está abandonada sem nenhuma manutenção há 20 anos. Inclusive tem estudos da URGS que mostram que ela pode vir a romper, né? E caso ela venha a romper, a onda vai passar por todo o arroio dilúvio e vir sair no beira-rio, desaguando ali no Lago Guaíba. Então é muito preocupante, porque isso pode ocasionar prejuízos e danos, né, econômicos, como também causar perdas humanas, né? E a gente não quer que uma Mariana, um Brumadinho aconteça aqui em Porto Alegre, né? A audiência pública sobre a Lomba do Sabão foi proposta pela vereadora Karen Santos. Eu fui conhecer o problema pelo MAB, né, pelo movimento e pela comunidade, assim. E eu acho que é muito importante a gente seguir nesse momento agora que tá dando um destaque, tá em foco a barragem da Lomba do Sabão, a gente seguir construindo junto com esses setores, porque eles que ficam independente de governo, a comunidade ficou e o movimento ficou assessorando a comunidade. Então, acho que tudo que a gente for pensar tem que ser com muito diálogo, tem que ser com muita construção. Durante a reunião, os parlamentares demonstraram preocupação com os perigos nos arredores da Lomba do Sabão. Os vereadores cobraram menos burocracia e mais efetividade do Poder Executivo. De novo, a burocratização, a mesma história. O que falta? Não dá para ficar nessa história do fluxo, vai aqui, vai ali, e daqui um pouco a tragédia está armada. Eu quero entender isso desde quando estão olhando, esperando, analisando. Eu quero datas. Tá? Eu quero entender que nós estamos frente a uma tragédia anunciada e estamos
com uma situação burocrática, esperando autorização e licenças. A Esmamos, que é a Secretaria de Meio Ambiente, fez um laudo autorizativo cobrando do DEMAI cerca de R$ 1.200.000 para autorizar a intervenção como compensação ambiental, a título de compensação ambiental. O que o DEMAI disse? Ele aceita pagar o valor, só que ele gostaria de que essa compensação de 1 milhão e alguma coisa pudesse ser a própria intervenção no maciço da barragem. Então a gente vai acompanhar como comissão essa discussão no Ministério Público para que o mais rápido possível essa proposta do DEMAI de intervenção como própria compensação ambiental, porque é para garantir a sustentabilidade e a longevidade da própria barragem, para que isso seja resolvido o mais breve possível, para que o DEMAI possa intervir sem nenhum tipo de risco jurídico para a Secretaria de Meio Ambiente, mas também trazendo maior segurança para a estabilidade da barragem e dos moradores que moram no entorno. O diretor-geral do DEMAI confirma que a Prefeitura já possui um plano de ação pronto para ser executado. Conforme Alexandre Garcia, a realização dos trabalhos depende apenas de uma liberação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Só que esse plano de ação depende necessariamente de autorizações, porque é uma área de especial interesse ambiental ali e que deve ter todos os seus cuidados, né? E a gente tem o passo a passo já bem desenhado, então controle de pragas, controle de insetos, para nós é muito importante que a gente faça isso já num curto espaço de tempo. Também a remoção, a supressão daquela vegetação de grande porte, aquela vegetação extravagante que está no maciço ali. A gente está se preocupando nesse momento com a segurança da barragem. Nós fizemos já a autorização, verificamos qual seria a compensação vegetal pela supressão da vegetação e o DEMAI, diante das dificuldades financeiras que sempre se tem, nos fez uma contraproposta. Precisamos apenas deixar isso muito claro, de forma bastante formal e formalizada, né? E levarmos ao Ministério Público, que acho que também fará aqui uma concordância. Mas acreditamos que isso seja resolvido em breve, em algumas semanas, e com isso então o DEMAI possa iniciar a intervenção necessária e com isso tranquilizar inclusive também os moradores. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, a compensação vegetal proposta pelo DEMAI deve ser aceita pelo Ministério Público nas próximas semanas. Até o final de agosto, a barragem da Lomba do Sabão deve receber as manutenções necessárias. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!